Quando Pep Guardiola assumiu o comando do Manchester City, ele iniciou uma grande reformulação do elenco, trazendo vários novos jogadores. Com o tempo, algumas dessas contratações provaram ser peças importantes dentro de campo, enquanto outras foram jogar em outros times. Hoje, vamos dar uma olhada nas 10 primeiras contratações que Pep Guardiola fez no Manchester City e onde eles estão agora. Começando por Gundogan, o jogador alemão foi a primeira contratação oficial da era Guardiola com o Manchester City, pagando 21 milhões de euros para garantir os serviços do versátil meio-campo. E apesar de uma grave lesão no joelho que prejudicou sua primeira temporada na Inglaterra, Gundogan rapidamente se tornou um jogador-chave para o City, desempenhando um papel crucial dentro de campo. A sua adaptabilidade tem sido muito importante para Guardiola e, aos 32 anos, continua sendo uma peça fundamental dentro da equipe. No ano passado, Gundogan foi apontado como o novo capitão do Manchester City, consolidando seu status como uma das figuras-chaves do elenco. Enquanto Gundogan provou ser uma ótima contratação para o Manchester City, Nolito não foi capaz de causar o mesmo impacto. O atacante que chegou à Premier League sendo um dos destaques da Espanha teve um começo eletrizante no Manchester City, com 7 participações em gols nas suas primeiras 9 partidas. No entanto, sua importância começou a diminuir conforme a temporada avançava, e depois de apenas 12 meses em Manchester, ele foi transferido para o Sevilla. Desde que deixou o Manchester City, Nolito passou 3 anos em seu ex-clube, o Celta de Vigo, antes de ingressar no Ibiza, time da segunda divisão espanhola nessa temporada. Apesar de uma grande expectativa, é justo dizer que Nolito não cumpriu, se tornando uma das piores contratações de Guardiola. Se você se lembra, Guardiola também fez uma contratação que passou despercebida, e essa contratação foi a do lateral Zinchenko. O jovem ucraniano chegou ao Manchester City por apenas 1 milhão de euros na época. Apesar de ter passado algum tempo emprestado ao PSV da Holanda, Zinchenko aproveitou uma oportunidade inesperada na equipe principal durante a temporada 18-19. Apesar de nunca ter sido titular, o próprio Guardiola admite que um jogador do calibre de Zinchenko merecia um papel de mais destaque. Após 6 anos de serviço, Zinchenko foi contratado pelo Arsenal nesta temporada e teve um papel fundamental na ótima campanha do Arsenal. A próxima contratação de Pep foi Leroy Sané. A aquisição foi mal vista, já que pagaram 45 milhões de euros pelo jovem alemão. Sané não decepcionou, se tornou parte importante do time e ajudou o Pep a vencer 2 títulos da Premier League seguidos. No entanto, Sané teve seus problemas no Etihad. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, que o tirou dos gramados durante grande parte da temporada 19 e 20. E apesar do interesse do Bayern de Munique, City conseguiu manter Sané por mais um ano, antes de finalmente vender o alemão para o clube da Baviera. Desde que se mudou para o Bayern, Sané teve desempenhos medianos e enfrentou algumas críticas por sua inconsistência. Pep também contratou Marlos Moreno, e embora o colombiano fosse visto como uma das grandes promessas da América do Sul, sua passagem por Manchester foi uma grande decepção. Moreno não conseguiu fazer uma única aparição pelo time principal do City, e foi emprestado 7 vezes durante seus 6 anos dentro do clube. Ele finalmente deixou o Etihad em 2022 para se juntar aos franceses do Troyes, um goleiro que nunca fez parte dos 11 titulares de Pep. Jerônimo Rulli chegou ao Manchester City durante o verão de 2016 por uma bagatela de 4 milhões de euros do Deportivo Maldonado. No entanto, o goleiro argentino foi imediatamente emprestado ao Real Sociedad, onde havia passado os últimos 3 anos emprestado. Embora Rulli nunca tenha jogado pelo Manchester City, suas atuações na Real Sociedad renderam para ele uma mudança definitiva para o clube espanhol em janeiro de 2017. Ele continuou impressionando na La Liga, fazendo mais de 100 partidas pelo Sociedad antes de se mudar para o Villarreal em 2020. Mesmo depois de ter ganhado uma Liga Europa pelo Villarreal, Rulli se mudou para o Ajax. De qualquer forma, talvez a melhor contratação entre todas essas tenha sido John Stones. A chegada do inglês ao Manchester City por impressionantes 50 milhões de euros não foi muito bem recebida, mas é justo dizer que sua jornada no Etihad não foi fácil. No entanto, Stones provou ser consistente. Com uma temporada de destaque no ano passado e outra temporada magnífica esse ano, ele vem ganhando a confiança de Pep Guardiola. Pep também investiu em Cláudio Bravo, para substituir Joe Hart como goleiro titular. No entanto, o chileno lutou para se adaptar à Premier League e foi muitas vezes criticado por suas atuações. Apesar disso, Bravo teve uma passagem de sucesso no City, conquistando 3 Copas da Liga, uma Premier League e uma Copa da Inglaterra. Seu valor de transferências de um pouco mais de 15 milhões de euros foi considerada razoável na época e provou ser um bom investimento para o City. Após 4 temporadas no clube, Bravo partiu para o Real Betis, onde se tornou o goleiro titular. Agora a última e a que mais rendeu da lista, Gabriel Jesus. O atacante brasileiro rapidamente se firmou no elenco, formando uma parceria mortal com Sérgio Agüero.
Apesar de jogar principalmente pela ponta, Gabriel contribuiu muito para o sucesso do City durante sua passagem pelo clube. Em 236 jogos ele marcou 95 gols e deu 46 assistências, ajudando o time a vencer 2 Premier Leagues, 3 Copas da Liga e uma Copa da Inglaterra. Com um valor de 27 milhões de euros, Jesus provou ser uma pechincha para o City. E ele continua sendo o único jogador a ter sido vendido com lucro nas primeiras contratações de Guardiola.